Peixe-Vivo. Inclusive, aqui ficam meus agradecimentos aos conselheiros e ao pessoal da agência Peixe-Vivo, sempre atendendo a gente muito bem, sempre dando maior apoio e esforço para conseguir ajudar a gente nessa luta, né, pela melhoria da nossa bacia. Foi, de fato, uma luta, no sentido de a gente ter que insistir muito até conseguir fazer as coisas começarem minimamente a funcionar. E a gente chega até aqui com muita alegria, para falar a verdade, porque valeu, né? A gente brigou, bateu o pé, insistimos, ameaçamos quando precisou, mas conseguimos. E é muito legal chegar aqui hoje e falar, olha, agora tudo que a gente falou, a gente está começando a poder começar a colocar em prática. De forma tímida, né? O recurso não é nada que seja monstruoso, mas para os próximos 3 anos aí, da ordem dos 4 milhões e meio, o pessoal da Peixe-Vivo me corrige aí depois se eu estiver errado, mas já é um bom recurso, já é uma boa forma de começar, já é uma forma de a gente retomar as atividades do comitê com mais pujança, com mais força, com mais critério, sabe? Começar de novo, levantar de novo essa bandeira, fazer todo mundo olhar para o nosso rio de novo, que sofre tanto, poder começar com essas preocupações, né, resolver por parte, e até uma das minhas grandes preocupações, né, essa é uma grande preocupação minha, particularmente, questão da quantidade de água, né, da produção de água, né, não que a qualidade dela não me interesse, já disse isso outras vezes, a qualidade da água me interessa muito também, mas agora temos novas unidades de saneamento, tem muita gente olhando para isso também, mas eu vejo que desenvolvimento, para além de outras coisas, o próprio desenvolvimento precisa de produção de água, precisa de quantidade de água. Eu vi que esse final de semana, parece que até o governador teve bom despacho para falar sobre o projeto grande de irrigação. Ótimo, sensacional. Tem água. E aí a gente fala, olha, tem que produzir água. A gente precisa desenvolver, porque a gente precisa de fazer isso funcionar, a gente precisa colocar isso para lá. E água é produzida. Né? Não tem, pelo menos eu não tenho dúvida nenhuma disso. A água é produzida, a água é fabricada, vamos dizer assim, e precisa de método, precisa de critério, precisa de insistência, precisa de persistência, resiliência, porque você não se produz água de hoje para amanhã, mas se produz. Então, eu vejo com muito bons olhos isso. Para mim, pessoalmente, está sendo um momento muito importante essa reunião de hoje aqui. Ela é um símbolo, né, desse trabalho que a gente, particularmente, eu cheguei falando sobre isso, me sentia frustrado no primeiro mandato, principalmente, da gente brigar, e não conseguir ter um centavo, que era o direito do comitê, para poder colocar nas bacias, para conversar com as pessoas, para poder ir atrás de ajudar. Insisto, né, o dinheiro por si só não é muito para a bacia como um todo, mas ele é um início de trabalho que a gente vai potencializar de outras formas, que a gente vai conseguir potencializar. Vamos levantar as bandeiras para as pessoas, para as cidades, ajudar a levar isso. A gente mostra um trabalho que funciona, acha novas formas de financiamento, acha novas formas de fazer, ajuda as cidades a fazer isso. Então, acho que agora a gente começa um ritmo de trabalho diferente do Comitê de Bacia. E, claro que nós vamos chegando aqui de novo, né? Eu faço meu agradecimento até mais de uma vez. Através do próprio pessoal do comitê também, que acreditou, que insistiu, que topou comprar abrigo quando precisou, né? O pessoal do comitê apoiou a gente quando a gente precisou engrossar, vamos apoiar. Então, é uma conquista de todo mundo, é uma conquista do comitê como um todo. Né? O pessoal da agência Peixe-Vivo com a gente ali o tempo todo dando esse apoio também. Então, assim, hoje é um momento muito interessante. As prefeituras que estão presentes aqui, obrigado pela participação, e é isso mesmo. As coisas não têm a velocidade que a gente gostaria, mas acontecem. Então, acho que o que a gente está mostrando aqui hoje olha, vai acontecer. E já é real e está começando. Né? Então, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para fomentar isso da forma que a gente der conta. Se a gente não der conta também, pode ficar tranquilo, nós não vamos enganar ninguém, nós não estamos aqui para ser eleitos, não. Nós estamos aqui para falar, não dá, isso nós não conseguimos fazer, isso nós não conseguimos ajudar e achamos outra forma de ajudar, ou estamos juntos na briga, porque isso não é como o comitê. Então, o comitê agora começa a ter essas pernas e começa a colocar a coisa no chão, né, como eu gosto de falar. Começa a colocar a coisa para mostrar, olha, isso acontece. As coisas acontecem e vão começar a acontecer e nós vamos ajudar o Rio Pará a produzir mais água. Não só para a gente, né, para nosso desenvolvimento, mas porque acho que nós temos também, e essa é uma visão minha também, mas acho que compartilhada de muita gente, a responsabilidade por quem está depois do Rio Pará. Né? O Rio Pará é um afluente do São Francisco, ele era um SF2. Nós devemos ter, sei lá, 10, 15 milhões de pessoas depois da gente que precisam de água também. E isso também é importante e tem que ser levado em consideração.
não é só a nossa água. Quer dizer, é a nossa água considerando todo mundo, né? Considerando todo mundo que depende disso. Então, de novo, finalizando essa introdução minha aqui, é muita responsabilidade nossa cuidar para nós mesmos, mas para todo mundo também. E acho que eu finalizo essa parte com uma frase que não sei se é dele, mas eu ouvi com o Apolo, pelo menos, que eu acho muito, muito legal, que o rio, na verdade, é um espelho das pessoas que estão em volta dele. E, olha, e às vezes eu olho para o Rio Pará, ou mesmo aqui da minha cidade, aqui de Pará de Minas, aqui, e falo, gente, esse não é o meu espelho, então eu tenho que lutar e fazer alguma coisa para que seja diferente disso. Eu acho que todos nós estamos aqui um pouco para isso, né? Tentar fazer alguma coisa de forma diferente, para que o Rio tenha a pujança, a beleza de alguns lugares que eu já sei que ele tem, né? Mas que seja assim para todos os lados, para que ele tenha qualidade e quantidade, para que ele traga vida, renda, né? Acho que acredito totalmente que essa é a nossa função, o nosso papel aqui, principalmente, né, enquanto voluntários, que somos todos do comitê, somos todos voluntários. Então, a gente está aqui exatamente por acreditar nisso tudo. Acho que ninguém está aqui para cumprir tabela. E se tiver, está sofrendo, né? Tem que ficar escutando reuniões longas, às vezes, mas nós não estamos aqui para cumprir tabela, não. Nós estamos aqui para tentar contribuir de alguma forma, da melhor forma que cada um conseguir fazer. Beleza? Não vou me delongar demais, porque o momento é importante. A gente tem uma programaçãozinha aqui que o Thiago me mandou. Eu vou seguir. Thiago, essa programação mesmo eu posso segui-la, né, Thiago? Perfeitamente. Bom dia, beleza. Bom dia a todos e todas. Bom dia, irmão. Podemos sim, se você quiser. A Flávia Mendes, nossa coordenadora, pode auxiliar na condução. Isso, Flávia. Socorre aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Então, posso falar sobre o planejamento da reunião, Zé Irmão? Sim. Por favor. Então, eu sou Flávia Mendes, né? Sou coordenadora técnica da Agência Peixe Vivo. E nessa reunião, então, a gente tem o objetivo de fazer um lançamento oficial desse programa de conservação ambiental e produção de água na bacia do Rio Pará. E essa reunião, então, vai ser organizada da seguinte forma. Após a introdução que foi feita, a abertura da reunião que foi feita pelo José Irmão, presidente do comitê, então, na sequência, o Tiago Campos, que é o nosso gerente de projetos da Agência Peixe Vivo, vai fazer uma apresentação geral dos principais aspectos desse programa, e, na sequência, eu vou apresentar os detalhes da metodologia para hierarquização e seleção das microbacias, que vão ser priorizadas para serem contempladas por esse programa. E, na sequência, então, nós vamos abrir a palavra para os representantes das prefeituras que estão aqui presentes e para todos que queiram fazer comentários ou solicitar o esclarecimento de alguma dúvida, nós vamos ficar aqui à disposição para esse momento de discussão posteriormente. E, por fim, então, o José Irmão vai fazer o encerramento da reunião com o lançamento oficial do programa. Então, nós pedimos para vocês, caso queiram fazer algum comentário, para levantar a mão aqui no Google Meet, ou então para informar lá no chat o nome e a entidade que está representando. Se quiser mandar a dúvida lá pelo chat, a gente vai organizando aqui, ou então, se quiser apenas se inscrever, a gente vai organizando também a ordem de fala de cada um. Então, agora, se o Tiago quiser iniciar a sua apresentação. Perfeitamente. Mais uma vez, parabenizar, irmão, não só você, mas toda a gestão, né, que está à frente do comitê, né? Achei muito pertinente a sua fala, né? Eles não fizeram promessas, né? Os trabalhos só se iniciaram, de fato, a partir do momento que tínhamos o recurso disponível, né? E foi uma luta, como você colocou, né? E hoje, felizmente, a gente está trabalhando, né? A execução está se dando de maneira consciente, né? Sem promessas, mas de uma maneira muito racional. Vejo dessa forma, né? E com o pouco que a gente arrecada, né? A gente está propondo a fazer um trabalho, assim, de certa forma, mais humilde, mas a gente está trabalhando dentro das possibilidades, né? Sem fazer promessas, sem fazer sensacionalismo, né? Eu vou fazer minha apresentação, falar de modo geral, quais são os objetivos, né? Sempre lastreando, né, a proposta com o plano diretor de recursos hídricos, né? Todo o investimento que é feito na bacia, ele tem como pano de fundo e como principal motivador
o plano diretor de recursos hídricos, né? Vou fazer uma apresentação muito breve, mais para contextualizar o porquê, né, do início desse trabalho, lançamento desse programa. Depois a Flávia, na sequência, vai explicar como vai funcionar o procedimento, né? Ele está iniciando justamente hoje com o lançamento do programa. Então, os ofícios, né, as solicitações podem ser encaminhadas a partir de hoje, né? Não vou entrar em detalhes agora, a Flávia vai mostrar depois. Vou fazer uma apresentação muito breve, né, só para contextualizar mesmo, mas de qualquer forma, ao final, a gente fica à disposição de todos, né? A palavra vai ser aberta a todos os representantes dos municípios e também convidados, né? A gente tem convidados aí de outros municípios, inclusive de outros estados, né? Professor Ivonilde aí do CBH São Francisco, tá aqui em nome do Comitê do Rio São Francisco, está presente, acompanhando, agradeço desde já, né? E outros aí que eu não conheça também, que porventura estejam presentes aí. Vou fazer uma apresentação, acredito que todos já conseguem ver, né, a minha tela. Então, meu nome é Thiago Campos, né, para quem não me conhece, estou hoje como gerente de projetos da Agência Peixe Vivo. Bom, então, a Agência Peixe Vivo é a entidade equiparada às funções de agência de bacia e atende os comitês de bacia hidrográfica, prestando-lhe serviços de secretaria executiva, administrando e aplicando os recursos obtidos com a arrecadação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia respectiva ou nas bacias respectivas. Atualmente, a Agência Peixe Vivo exerce essas funções, né, para os comitês federais do Rio São Francisco, Rio Verde Grande, e os comitês estaduais do Rio das Velhas e do Rio Pará, né, no caso, o Rio Pará, por meio do contrato de gestão IGAM 01 de 2016. Então, alguns serviços que a Agência Peixe Vivo desenvolve hoje, né, a partir desses recursos que foram arrecadados, que a gente citou no início, secretariado e gestão documental do comitê, desenvolvimento de projetos e programas vinculados ao plano diretor de recursos hídricos, proposição e atualização de instrumentos de gestão de recursos hídricos, como a cobrança, o enquadramento e o próprio plano diretor. Administração dos recursos, administração financeira dos recursos arrecadados pela cobrança na bacia, dentre outros, né? E a gente segue, quando a gente vai aplicar esses recursos, a gente segue um documento muito importante, né, que regulamenta a aplicação do recurso, que é a portaria IGAM número 52 de 2019. Então, todo recurso que a gente dispõe hoje, a aplicação dele precisa seguir as normatizações presentes nessa portaria, tá? Então, falar um pouco sobre o Plano Diretor de Recursos Hídricos, né, um instrumento de gestão que ele contém diretrizes gerais para a gestão dos recursos hídricos em determinado espaço territorial em um período de tempo definido, né, que a gente chama de horizonte de planejamento. Então, o recurso financeiro que a gente possui, ele precisa seguir diretrizes apresentadas nesse instrumento, esse plano diretor, que é aprovado pela plenária do comitê, né? Talvez, falam-se aí que é um instrumento de gestão mais importante que um comitê de bacia possui. E não diferente, o Comitê do Rio Pará possui o seu plano diretor, né? Está disponível aqui nesse endereço, quem quiser ter acesso a todo, na íntegra, né, o plano e todos os documentos vinculados podem ter esse acesso. Então, falando assim de uma maneira bem grosseira, o que é o plano diretor, né? Para quem, não sei se, acredito que a maior parte já tem conhecimento, né? Mas estou perdido, estou começando hoje no comitê de bacia, o que fazer? Se eu não souber, aqui no plano diretor vai dizer como que eu devo agir, né, em prol do alcance das metas lá previstas. Então, falar um pouco, né, a gente está aqui hoje para fazer, o comitê está aqui hoje para propor o lançamento de um programa, né, um programa de conservação de microbacias e de produção de água, né? Então, um programa é um conjunto de projetos coordenados, centralizado em uma estrutura comum de gerenciamento, de forma articulada e dinâmica e que visam objetivos comuns, né? Então, uma diferença, em geral, qual que é a diferença do projeto para um programa, né? O projeto tem, geralmente, um espaço de tempo, né? Ele é finito, né? Ele tem data de início e data de término, né? Então, e os programas, em geral, são esforços bem prolongados, né? Ele não necessariamente
tem uma data para terminar. O programa é uma situação que eu quero que ela se mantenha, né? Por exemplo, eu preciso de água, nós precisamos de água, né? Então, muitas vezes, um programa, né, ele se inicia para manter uma condição de fornecimento e de água em qualidade e quantidade satisfatórias. Então, falando um pouco sobre o plano diretor da bacia, ele tem um programa específico, né? Se eu for lá consultar o plano diretor da bacia do Rio Pará, tem um programa 13, né? E esse programa ele recomenda que se façam investimentos em conservação de solo e água na bacia hidrográfica do Rio Pará. Para isso, ele tem uma ação específica, que é a ação 13.1, que é o manejo integrado de subbacias e microbacias hidrográficas na bacia do Rio Pará. Tá? Então, o nosso objetivo, né, o lançamento do programa, ele visa alcançar metas presentes aqui nesse programa, com ações disponibilizadas aqui na ação 13.1. Tá? Então, o nosso foco é direcionado, né, nesse programa e nessa ação do plano diretor. Então, ele recomenda investimentos de que maneira? Segundo o plano diretor, né, da bacia do Rio Pará, o manejo integrado de diversos usos nas microbacias é focado principalmente em áreas rurais, cujos recursos naturais se encontram sob situações de conflito, visando a adoção de medidas de gestão sustentável em 3 bases principais. Primeira, garantir o atendimento de demandas futuras prioritárias, controlando a disponibilidade hídrica, garantir a qualidade hídrica, reduzindo cargas poluidoras e garantir desenvolvimento econômico e social. Então, ele ainda, né, falando assim, em linhas gerais, na prática, o que são esses investimentos? Né? Em geral, é focado na preservação da vegetação nativa, as APPs, e também serviços destinados à conservação de solos e prevenção e contenção de processos erosivos em áreas produtivas e estradas vicinais. Então, basicamente, os investimentos vão ser destinados a essas ações aqui, a maior parte deles, né? Claro, vão haver investimentos em educação ambiental, né, em capacitação, né, em acompanhamento, assistência técnica nas propriedades quando necessário, mas, assim, a grosso modo, é focado aqui nesse tipo de ação bem específica, tá? Então, o nosso programa, né, o programa da bacia, né, não é o programa do comitê e nem o programa da Agência Peixe Vivo, o programa ele é da bacia hidrográfica do Rio Pará. Ele foi feito para a bacia, não é para essa gestão, não é para essa entidade Peixe Vivo, mas para toda a coletividade na bacia do Rio Pará, como o Hermano colocou, né, para todos nós. Então, ele tem como objetivo maximizar o potencial de produção de água de uma determinada bacia hidrográfica, ou a partir da ótica, né, da delimitação em escala de microbacia, né, que a gente chama de soluções baseadas na natureza, né, ou serviços ecossistêmicos. Né? Então, eu maximizo o potencial que uma microbacia tem, né, a partir de serviços ambientais, e eu aumento, a gente consegue colocar uma situação assim, otimizada, a capacidade que aquela microbacia tem de entregar água em qualidade e quantidade satisfatória. Então, o programa, né, o programa que está sendo lançado, ele tem 6 alicerces. O primeiro deles é a bacia hidrográfica como unidade de referência para gestão, né, ou microbacia, ou seja, o programa ele tem um ponto, né, uma seção de controle conhecida, que vai ser utilizada para a gente medir indicadores. As ações vão ser focadas em indicadores de melhoria de quantidade e de qualidade da água, né? Então, a gente quer que esses indicadores melhorem, essa relação chuva-vazão, ela seja aperfeiçoada ao longo do tempo, a partir dos investimentos que forem realizados. O planejamento, ele considera limitações financeiras ou operacionais, né? Isso é um alicerce importante, é aquilo que o Hermano falou no início da nossa reunião, né? Não vão ser propostos aqui uma diversidade, uma quantidade muito grande de programas, né? Eles serão feitos em pequenas quantidades, até porque os nossos recursos são limitados. A gente tem que reconhecer que são, né? Para que a gente consiga entregar um bom resultado ao final, fazer o melhor uso do recurso público. A gente acredita na governança territorial, ela é fortalecida com a participação social. Nenhum programa ele dá certo sem uma governança forte, né? Tanto é que o
próprio programa, né, ele possui um manual que ele aponta isso, a governança territorial, né, a presença... Então, até não por acaso, as prefeituras municipais são consideradas atores-chave, né? Então, o chamamento, né, o procedimento de manifestação de interesse, ele é direcionado às prefeituras. Isso é uma forma de fortalecer a governança territorial. Além disso, a presença de associações, cooperativas ou outras instituições, né, de cunho organizacional, ela é importante, ela fortalece e ela é importante para que o programa ele tenha sucesso, né? A gente não são poucas as experiências que falam isso. A economia local como instrumento facilitador, né? O que a gente está querendo dizer com isso, esse alicerce? Na medida do possível, havendo disponibilidade de recursos financeiros, a gente quer utilizar uma parte desse recurso como forma de fortalecer a economia, né? A produção sustentável, né? A gente não pode fazer um repasse direto para os produtores, repasse financeiro, né? Mas pode, por exemplo, oferecer um serviço, né? Desde que ele obedeça aí, premissas sustentáveis, né? Por exemplo, a aquisição de um insumo como um adubo, né? Um serviço mecanizado, dentre outros, aí a melhoria de solo, né? Isso alavanca a produção, né? E diretamente, né? Age diretamente em benefício da sustentabilidade. Então, isso também é algo que pode ser pensado. Existem possibilidades de fazer arranjo produtivo, algum tipo de arranjo, né? Que seja benéfico tanto para a sustentabilidade ambiental quanto financeira de quem está naquela microbacia. E transparência, né? Isso é um alicerce muito importante. Então, ao longo de todo o programa, o desenvolvimento dele, a gente quer que seja mantido aí canais de transparência muito abertos, né? Muito presentes, né? A gente acredita que isso é um alicerce fundamental aí para o sucesso e para a longevidade do programa. O programa ele tem algumas premissas, né, que a gente coloca aí. Então, a microbacia, ela tem uma área de drenagem com seção conhecida, né, seção de controle conhecida. A gente quer trabalhar com áreas de até 5.000 hectares, né, até para caber dentro da nossa limitação financeira e operacional, né. A gente viu que um dos alicerces anteriores justamente a garantir, trabalhar dentro de limitação financeira e operacional, né. Então, limitar a área é importante nesse sentido. A implementação ela vai se dar em fases, não vou falar das fases agora, a Flávia vai falar disso mais adiante, né, como vai funcionar, nas regiões hidrográficas do Rio Pará, Alto, Médio e Baixo Pará. A princípio, a proposta inicial são três microbacias, ou seja, 3 programas, né? É aquilo que a gente entende estar dentro da nossa limitação financeira e operacional hoje. E o fortalecimento na divulgação como estratégia para alavancar investimentos externos. O Hermano falou lá no início, o que se arrecada hoje no comitê ainda é muito pouco, né? Então, a gente fortalecer a divulgação, né, trabalhar com transparência, isso pode ser um chamariz aí, vou colocar dessa forma, para atrair possíveis investimentos externos, é o que a gente espera, né? Bom, assim, falando bem a grosso modo, né, bem resumidamente é isso, né? Tem um e-mail específico aí, um telefone de contato, né, com WhatsApp, né? A nossa colega Kelly, né, que está aí no escritório de Pará de Minas, e a Flávia também, né, que é a coordenadora técnica, elas estão à disposição, né, tem não só e-mail, como o telefone aí com WhatsApp para esclarecimento de dúvidas, tá? Que eu queria colocar aqui algo bem resumido, né? Não vou adentrar mais em nenhum detalhe, mas fico à disposição, havendo necessidade, tá? Meu canal de comunicação fica aberto aí e agradeço de antemão. Obrigada, Tiago. Vou compartilhar, então, minha tela na sequência e depois a gente abre para a palavra de todos, né?
Vocês estão visualizando minha tela? Sim, claro. Então, tá bom. Como o Tiago mencionou, então, agora dando sequência ao conteúdo que ele apresentou, eu vou focar aqui na metodologia que foi definida para o processo de hierarquização e seleção das microbacias que serão contempladas por esse programa. Eu sou a Flávia Mendes, sou engenheira e coordenadora técnica da Agência Peixe Vivo. Aqui tem meu e-mail também, que também consta lá no ofício, né, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Então, basicamente, esse programa de conservação de bacias, ele contempla 4 etapas, 4 macroetapas. E a primeira etapa delas vai ser a hierarquização e seleção das microbacias, que serão consideradas prioritárias nas regiões fisiográficas da bacia do Rio Pará. Essas regiões vão ser a bacia do Rio Pará vai ser dividida nas regiões do Alto, Médio e Baixo Rio Pará. E essa etapa, então, está sendo iniciada hoje. Quando for concluída essa etapa, a gente vai dar início à etapa da elaboração dos projetos técnicos por microbacia, para cada uma das microbacias que serão contempladas nesse programa. E na sequência, e para a elaboração desses projetos, né, esse recurso da cobrança que o Tiago mencionou, o recurso que é arrecadado na bacia do Rio Pará, ele vai ser investido na contratação de uma empresa específica para a elaboração desses projetos. E após concluída a elaboração dos projetos, então, vão ser publicados também atos convocatórios para a contratação de outras empresas que vão realizar a implantação das intervenções que foram projetadas para cada uma das microbacias. E, por fim, após implantadas as intervenções, vai acontecer a etapa do monitoramento e assistência técnica. Então, o objetivo dessa apresentação que eu trago aqui hoje é abordar apenas aquela primeira etapa, que é a etapa da hierarquização e seleção das microbacias prioritárias para cada uma das regiões fisiográficas da bacia do Rio Pará. Flávia, coloca o modo apresentação, por favor. Ele tá, Thiago? Aqui, para mim, ele tá no modo apresentação. Isso que eu ia falar aqui agora. Para vocês não está aparecendo, não? Peraí, só um minutinho. Eu vou parar e compartilhar novamente. Flávia, às vezes coloca o modo tela inteira. Tá, vou colocar. Agora deu certo? Agora sim, tela inteira. Sim, agora então, sim. Eu vou voltar aqui só para... Aqui foi a apresentação, né, do programa, e aqui as 4 etapas que eu mencionei. Primeiro, a hierarquização e seleção das microbacias. Depois, vai ser contratada a elaboração dos projetos. A terceira etapa vai ser a implantação dessas intervenções. E a 4ª etapa, monitoramento e assistência técnica. E essa apresentação, então, eu vou focar no detalhamento metodológico da etapa de hierarquização e seleção das microbacias prioritárias para cada uma das 3 regiões do Rio Pará. Então, esse processo de hierarquização e seleção, ele foi elaborado e definido visando apresentar o máximo de transparência em todo o processo, especialmente nas etapas decisórias, né? Então, para isso, vão ser realizadas uma série de oficinas, vão ser realizados 2 blocos de oficinas participativas, em que as prefeituras que manifestarem o interesse em participar desse programa vão ter direito a interagir e apresentar seus votos e auxiliar nas decisões que vão ser tomadas ao longo desse processo. Então, para que esse programa apresente um sucesso, ele vai depender fortemente de um trabalho prévio de mobilização, né, dos atores interessados, que no caso são os representantes das prefeituras, dos municípios inseridos na bacia. Então, é muito importante a participação das prefeituras durante esse processo, e também esse trabalho prévio de mobilização. Aproveito aqui para ressaltar, para agradecer o trabalho que a Kelly realizou previamente a essa reunião de hoje, para a mobilização de todos, e ela vai continuar apoiando a gente nas próximas etapas.
E, então, aqui eu apresento o ofício circular número 1 de 2021 do Comitê do Rio Pará, que vocês já devem ter tido acesso. Esse ofício, ele traz o detalhamento do procedimento para manifestação de interesse das prefeituras que queiram ser contempladas com esses projetos nas subbacias que estão inseridas no território desses municípios e que também estão inseridas dentro da área de drenagem da bacia do Rio Pará. Esse ofício está disponível aqui no site do comitê, e todas as etapas desse processo também vão ser publicadas lá no site do comitê, para dar um máximo de transparência e divulgação para esse processo. Então, como requisitos para participação no programa, nesse programa de conservação ambiental e produção de água, os municípios interessados, eles vão ter que atender 2 requisitos básicos. Primeiramente, como eu disse, os territórios das microbacias indicadas por cada um dos municípios, esses territórios precisam estar inseridos na área de drenagem da bacia do Rio Pará, e nos anexos do ofício circular 1, são apresentadas as listas dos municípios que atendem a esse critério, que estão inseridos ou totalmente ou parcialmente na bacia do Rio Pará, e no anexo 3 são apresentados, para o caso dos municípios que estão inseridos apenas parcialmente na bacia, quais que seriam as microbacias que estão inseridas na área de drenagem do Rio Pará. Então, lá vocês podem consultar se as microbacias que serão indicadas têm condições de serem contempladas por esse programa. E no anexo 1 do ofício circular é apresentado um exemplo, um modelo do ofício que precisa ser encaminhado pelas prefeituras que queiram manifestar seu interesse. Esse ofício, então, precisa ser preenchido pela prefeitura e encaminhado para o e-mail do programa, que está indicado lá no ofício circular. Aqui eu coloquei uma parte desse ofício, que precisa ser preenchido pelas prefeituras interessadas, com as informações básicas que ele deve apresentar. Então, a prefeitura precisa indicar qual é o município e qual é o nome do manancial indicado, que vai representar a microbacia que esse município julga ser a bacia que precisa ser priorizada dentro desse município para ser contemplado por esse programa. E nesse ofício também, o município precisa indicar o nome de um representante do município que vai ficar responsável por acompanhar todo esse procedimento de hierarquização das microbacias. Então, esse representante, ele precisa estar disponível para participar das oficinas, das 2 rodadas de oficinas, a primeira rodada e a segunda rodada. E também, aqui no ofício, a prefeitura precisa indicar um par de coordenadas de referência para a gente identificar a localização dessas microbacias. É opcional também a prefeitura enviar para a gente um arquivo KMZ ou KML para facilitar a identificação do local que ela julga ser o local prioritário para ser contemplado naquele município. E esse ofício precisa ser assinado pelo prefeito ou por algum secretário do município, e enviado, digitalizado, né, e enviado por e-mail, para o e-mail do programa. Então, aqui eu ressalto algumas informações principais que constam lá no ofício circular 1 de 2021, com relação à aplicação dos recursos. Como o Tiago mencionou, esses recursos vão ser provenientes da cobrança pelo uso da água na bacia do Rio Pará. Então, é importante ressaltar que não há um repasse de recurso financeiro para os municípios que serão contemplados. Esse recurso vai ser aplicado por meio da contratação através de atos convocatórios que vão ser divulgados pela Agência Peixe Vivo para a contratação de empresas especializadas para a elaboração dos projetos e para a execução das obras posteriormente. Então, como o Tiago também mencionou, né, agora, inicialmente, está prevista, então, a destinação de recursos para instalação de projetos em uma microbacia de cada região fisiográfica, ou seja, inicialmente vão ser contempladas 3 microbacias, uma para o Alto Pará, uma para o Médio Pará e uma para o Baixo Pará. E também é informado lá no ofício o prazo de manifestação de interesse, que ele se inicia hoje, no dia 2 de junho, e nós teremos aqui 15 dias, a partir de hoje,
sendo que esse prazo, então, vai se encerrar no dia 17 de junho. E aquele ofício que eu mostrei aqui, ele precisa ser encaminhado, então, para esse e-mail aqui, programa.microbacias@cbhriopará.org.br, e nós vamos ir organizando o recebimento desses ofícios, vamos ir consultando esse e-mail diariamente, tanto para recebimento dos ofícios e também para recebimento de dúvidas. E, então, basicamente, esse processo de hierarquização e seleção das microbacias, ele vai ser dividido em 7 eventos distintos. O primeiro evento é esse que está sendo realizado hoje, que tem o objetivo de realizar o anúncio do programa. Em seguida, vão ser realizadas 2 rodadas de oficinas, e, inicialmente, a primeira rodada de oficina, para cada uma dessas rodadas, então, a gente vai ter 3 eventos, por isso que são esses 7. 3 eventos para a primeira rodada, 3 eventos para a segunda rodada, e o evento de hoje. E são 3 eventos para cada rodada de oficinas, porque a gente vai realizar oficinas para cada uma das regionais do Rio Pará. Então, a primeira rodada de oficinas vai ter o objetivo de realizar a apresentação das microbacias prioritárias em cada um dos municípios, de acordo com aquilo que for apresentado nos ofícios de manifestação. Então, para a região do Alto Rio Pará, foram definidos 13 municípios pertencentes a essa região, para a região do Médio Rio Pará, 11 municípios, e para o Baixo Rio Pará, 11 municípios. E, após realizadas essas oficinas, eu vou detalhar mais adiante, depois a gente vai ter uma segunda rodada de oficinas, que vai ter o objetivo de apresentar os resultados da hierarquia de priorização das microbacias. E também, da mesma forma, vão ser realizados 3 eventos para cada conjunto de municípios de cada uma das regionais do Rio Pará. Aqui são apresentados esses grupos de municípios, que também estão publicados lá no site do Comitê do Rio Pará, caso vocês queiram consultar. Então, aqui, por exemplo, o grupo A tem os municípios pertencentes à região do Alto Rio Pará. No grupo B, os municípios pertencentes à região do Médio Rio Pará, e no grupo C, os municípios pertencentes à região do Baixo Rio Pará. Então, a primeira rodada de oficinas, como eu disse, ela vai servir para realização da apresentação e conhecimento das microbacias prioritárias. Essas oficinas, elas vão ser realizadas após o prazo de entrega dos ofícios de manifestação pelas prefeituras. Então, já existem 3 datas pré-definidas para a realização dessa primeira rodada de oficina, sendo que no dia 22 de junho vai ser realizada a oficina para os municípios do Alto Pará, no dia 23 de junho para os municípios do Médio Pará e no dia 24 de junho para os municípios do Baixo Pará. E essa primeira rodada de oficinas, então, ela vai ter a participação de um consultor que vai ser contratado para estar em processo de contratação para acompanhamento de todas essas etapas, né? E também vai ter a participação da Agência Peixe Vivo, da Câmara Técnica de Planejamento e Projetos do Comitê do Rio Pará e das prefeituras que manifestaram seu interesse. E, então, esse consultor que vai acompanhar as oficinas, ele vai facilitar o processo dos procedimentos que vão acontecer ao longo dessas oficinas, e ele vai também auxiliar na análise dos critérios para definir quais vão ser as microbacias prioritárias no programa. Então, nessa primeira oficina, a gente vai, após recebimento dos ofícios com a indicação das microbacias para cada uma das prefeituras, vão ser apresentadas, então, a localização, nós, o consultor e a Agência Peixe Vivo, nós vamos avaliar essas informações e apresentar a localização dessas microbacias que foram indicadas por cada um dos municípios daquela regional do Pará, que apresentaram sua manifestação, e os representantes das prefeituras que foram indicados lá no ofício de manifestação, eles vão ter direito a votar quais os critérios que eles consideram mais relevantes para essa seleção, de qual microbacia vai ser a prioritária para a sua região. Então, por exemplo, aqui no dia 22, a gente vai realizar a primeira oficina com a presença dos municípios do Alto Rio Pará que manifestaram interesse em participar do programa. E os representantes desses municípios, então, cada um deles vai votar em 16 critérios, de um total de 32 critérios que a gente apresenta
aqui no manual do programa, né? Então, cada um desses representantes vai votar em 16 critérios. Esses critérios, aqui eu vou apresentar esse cardápio de critérios que vão ser abordados nas primeiras oficinas, e cada um dos critérios vai ser depois detalhado nessas primeiras oficinas, mas aqui eu vou mostrar apenas como vai funcionar esse processo. Então, nós dividimos esses 32 critérios em 4 grandes eixos. O primeiro eixo são critérios relacionados a aspectos de socioeconomia dessas microbacias. Então, são apresentados 8 critérios, e desses 8 critérios, após a votação de cada um dos representantes dos municípios, vão ser selecionados 4 desses 8 critérios para cada uma das regionais do Rio Pará. Então, para o Alto São Francisco, vão ser definidos alguns critérios, para o médio outros e para o baixo outros. Da mesma forma, foram apresentados 8 critérios relacionados à governança territorial, e desses 8, então, vão ser selecionados também 4 por cada uma das regionais do Rio Pará. E também vão ser avaliados critérios relacionados a aspectos físicos das microbacias e critérios relacionados a aspectos bióticos das microbacias. Então, alguns desses critérios aqui, eles dependem de comprovação através de algum documento que seja apresentado pelas prefeituras. Eles têm aqui, os que estão indicados aqui com o número 1. Esses critérios, então, após a realização das primeiras oficinas, as prefeituras vão precisar enviar para aquele e-mail lá do programa algum documento comprovatório dessa característica que a sua microbacia apresente. Então, esses municípios vão ter 7 dias corridos após a realização das primeiras oficinas para enviar esses documentos, caso seja o caso de algum desses critérios serem considerados prioritários por esse grupo de municípios. E após, então, concluída essa etapa da definição de quais critérios serão priorizados para cada uma das regionais do Pará, a consultoria que vai ser contratada, e em conjunto aqui com a Agência Peixe Vivo, a gente vai fazer a avaliação da aplicação desses critérios selecionados como prioritários, e esses critérios vão ser aplicados àquelas microbacias que foram indicadas pelos municípios. Então, como a gente tem um total vai ter um total de 16 critérios que vão ser selecionados, cada microbacia que foi indicada vai ter uma pontuação de 0 a 16. E para a verificação do atendimento desses critérios, então, a gente vai utilizar de ferramentas de geoprocessamento, e também vamos realizar consultas a fontes oficiais, como o IBGE, o Plano Diretor de Recursos Hídricos, e esses documentos que as prefeituras vão enviar. E, então, a partir disso, a gente vai ter um resultado dessa avaliação, e na segunda rodada de oficinas, esse resultado da avaliação vai ser, então, apresentado para todos. Então, vão ser apresentados os resultados da hierarquia de priorização das microbacias, e nós vamos, então, ter um resultado de qual vai ser a microbacia para cada uma das regionais, para o alto, médio e baixo, que vão ter prioridade de investimentos para a implantação do programa. E essa segunda rodada de oficinas, ela está prevista para acontecer nos dias 6, 7 e 8 de julho, sendo que no dia 6 vão ser as oficinas para os municípios do Alto Rio Pará, no dia 7 de julho para os municípios do Médio Rio Pará, e no dia 8 de julho para os municípios do Baixo Rio Pará. Aqui eu apresento a cronologia dos eventos que estão previstos durante todo esse procedimento de hierarquização e seleção das microbacias. Então, hoje nós estamos aqui nessa etapa da reunião de anúncio do programa, que estava previsto para acontecer hoje, né, no dia 2 de junho. E antes disso, já teve as etapas da elaboração do edital, que vocês tiveram acesso, que foi o ofício 1, divulgado pelo Comitê do Rio Pará. Ele foi publicado no dia 3 de maio. E também teve a etapa da mobilização para a reunião, que foi realizada com o apoio da nossa colega Kelly, lá da Regional de Pará de Minas. Então, agora estamos em processo de contratação, estamos concluindo esse processo da contratação do consultor para avaliação dos critérios e acompanhamento dessas oficinas, e depois vamos iniciar, então, a etapa do recebimento das manifestações de cada uma das prefeituras, que vai acontecer entre o dia 2 de junho até o dia 17 de junho, como eu disse. E
Após encerrado, então, o recebimento da manifestação dos municípios, nós vamos iniciar a primeira rodada de oficinas, sendo que no dia 22 de junho vai ser realizada a primeira oficina para os municípios do Alto Rio Pará, no dia 23 de junho, os municípios do Médio Rio Pará, e no dia 24 de junho, a oficina para os municípios do Baixo Rio Pará. Após a realização das oficinas, como eu expliquei, vai acontecer a análise técnica das propostas que foram apresentadas de acordo com os critérios que foram definidos em cada uma dessas primeiras oficinas. E, na sequência, então, após a avaliação desses critérios aplicados a cada uma das microbacias apresentadas, vai ser iniciada, então, a segunda rodada de oficinas em que os resultados dessa avaliação serão apresentados. E elas estão previstas para acontecer nos dias 6, 7 e 8, sendo no dia 6 para o Alto Rio Pará, no dia 7 para o Médio Rio Pará e no dia 8 para o Baixo Rio Pará. Por fim, então, concluído todo esse processo, o consultor vai elaborar um relatório final, relatando todas essas etapas, e vai ser realizada uma reunião conjunta entre a diretoria do comitê e a CTPP para o referendo desse processo, em que vai ser emitido, então, um ofício conjunto com o resultado de quais microbacias serão contempladas pelo programa. Então, muito obrigada, fico aqui à disposição, aqui tem o contato, o e-mail, né, que vocês podem enviar, que também consta lá no ofício 1, e os contatos meu e da Kelly, eu fico aqui na agência, na sede aqui em Belo Horizonte, e a Kelly no escritório de Pará de Minas, e nós vamos ficar, então, à disposição para recebimento de comentários. Flávia, só um ponto, né, não sei se a gente deveria falar agora, mas se o município quiser alterar a pessoa indicada, ele pode fazer isso, encaminhando novo ofício, né? Talvez a pessoa indicada vai ter um compromisso no mesmo dia, eles podem alterar o indicado, né? Sem problema nenhum, né? Eles precisam fazer essa indicação previamente à data, né, Tiago, da reunião da oficina. Obrigado. Mas a gente não pode aceitar a votação desses critérios por e-mail, por exemplo. Isso precisa ser, assim, né, para garantir esse processo transparente de todo o procedimento, então a gente precisa que esse representante do município esteja presente nessas reuniões. Todas as reuniões vão acontecer de forma virtual, é importante ressaltar, né, devido à pandemia, elas vão acontecer de forma virtual, porém, é necessária a presença desses representantes nessas oficinas. Sim, é importante até você tocar nisso, né? A intenção é garantir a participação e transparência ao mesmo tempo, né? Por isso a gente não vai receber votação, né, para seleção dos critérios por e-mail, né? Nem antes ou depois da oficina, que isso pode manchar aí, né? O que a gente quer, que é a transparência, né? Você vê que o processo todo ele é totalmente auditável, né? Quem quiser auditar o processo depois, Ministério Público, quem quer que seja, pode auditar. Cada etapa vai gerar um documento específico, né? Então, obrigado aí. Fica à vontade. Pessoal, só uma correção, tá? A Kelly escreveu no chat o telefone dela correto, porque o DDD estava errado na apresentação. Aí vocês podem pegar, por favor, aqui. Quem precisar falar com a Kelly. Corrigido. Tá, Acho que agora nós estamos abertos, né, para as perguntas que o pessoal quiser. É isso, Flávio? Isso. Pois é, pessoal, quem quiser se manifestar em alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, acho que é o momento. Acho não, é o momento. Bom, sinta-se à vontade, né? Mas acho que a situação foi clara o suficiente. Espero que tenha sido útil para todo mundo aí. Pediram que poderia falar sobre o saneamento. Cláudio, especifica aqui sobre o saneamento. Nesse momento específico, esse programa específico, ele é de conservação e produção de água, Cláudio. Não é sobre saneamento, não. Esse programa que a gente está falando aqui hoje. Sobre saneamento, o comitê está acompanhando. Eu tenho acompanhado, principalmente, a criação das unidades básicas UBS, né, unidade básica de saneamento, para entender como é que esse processo vai acontecer. Por isso que eu disse aqui no início que eu tenho uma preocupação maior com conservação e produção de água.
porque entendo, não que não seja importante, né? É importante, mas entendo que já tem todo um arcabouço, muita gente preocupada com saneamento, e, sinceramente, percebo pouca gente falando sobre produção de água, que, na minha visão, é, no mínimo, tão sério quanto. Patrick Timochenko, bem-vindo aí, Patrick. Sua vez. Ô Zé, bom dia pessoal. Bom dia. Tem uma pessoa que levantou a mão primeiro aí. Até, desculpa, eu não vi. Douglas Pena. Ô, Douglas, Douglas, desculpa, eu não parece. vi. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Douglas, eu sou secretário municipal de Água e Esgoto aqui de Piracema. Só desta registrado que a gente estava com uma ideia semelhante a essa aí. O nome do programa até seria um programa que a gente tentaria desenvolver aqui em Piracema, sabe? Inclusive, a gente está conversando com a gente, a Sabrina, que é formada em Ecologia. A ideia de trazer a Sabrina para a equipe seria desenvolver um trabalho dessa área ambiental aqui na Secretaria, né, de Água e Esgoto, e um dos principais programas seria esse, de preservação e produção de água aqui, no caso, no município de Piracema. Né? Então, só para registrar que esse programa aí da CBH Pará, para a gente está sendo bastante pertinente. Inclusive, outra ideia da chegada da Sabrina seria estreitar um pouco os laços aí com a CBH Pará, com a Agência Peixe Vivo, que hoje, aqui em Piracema, a gente não tem essa relação tão próxima, né, com o comitê, né, a gente está bastante assim, distante, até por uma opção no passado do município, a gente queria mudar o rumo dessa história aí, reaproximar com o Pará. E esse programa para a gente, claro que vai ter todo o processo de hierarquização, que a Flávia deixou para ele, mas para a gente é um programa que é extremamente prioritário. Então, só para registrar esse momento aí e me apresentar aí para vocês. Não conheci ainda o José Hermano, o Thiago, o Fábio. Espero que a gente tenha uma oportunidade para se falar outras vezes aí, é isso? E só isso mesmo, só para deixar registrado essa oportunidade aí, bastante pertinente esse programa para a gente aqui em Piracema. Obrigado. Que bom, Douglas, que bom, né? Seja bem-vindo aí, o comitê está aberto, sim, a gente tem tentado, Douglas. Esse é o meu terceiro ano, salvo engano, na frente do comitê, mas os 2 primeiros, ou 2,5, né, quase até agora, há pouco, foi de luta para que a gente tivesse pelo menos um recurso para oferecer para as pessoas e não ficar simplesmente conversando, né, porque chegar e falar bonito é fácil. Isso é colocar alguma coisa no chão para ajudar as pessoas de fato a fazer. E como eu te disse, por mais simples que seja nesse momento, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir contribuir, então que bom, já tem um interesse, a gente está abrindo uma porta. Nesse momento, infelizmente, é tudo muito virtual, né? Eu preferia sempre que as oficinas, que essas reuniões fossem todas presenciais, acho que é muito mais rico, mas isso passa aí, uma hora a gente se livra disso e fica ainda melhor esse contato. Então, seja bem-vindo, conta com a gente o que a gente der conta de fazer, não podemos muito, mas no mínimo a gente briga junto. Com certeza, vai dar certo sim, e o programa é pertinente, tamo junto aí, bom trabalho a todos aí. Bacana. Patrick. Gente, bom dia. É só uma colocação, Zé. Eu já tenho até falado sobre isso, mas eu vou retomar um pouquinho. O Thiago falou um pouquinho hoje, eu acho que ele fez uma separação, e a gente tem que trabalhar um pouquinho esse conceito para a gente realmente acertar mais, vamos falar assim, entendeu? O Thiago fez uma conceituação hoje sobre programa e projeto, né? Isso aí eu acho que é fundamental. Quando a gente fala em recurso escasso e quando a gente fala também em ganho de escala, né? Eu tenho já batido nessa tecla há algum tempo. O programa, o que eu entendi, né? Nós temos um programa e vai ter projetos, né? Via prefeitura, né? Aí a pergunta é o seguinte, ou a colocação é o seguinte: se existir um programa, não um projeto municipal, que trata a conservação de água, que é maior que um projeto. Eu posso falar um projeto sobre recuperação de EPP, mas eu posso falar um programa ambiental do município X, que engloba talvez outros projetos, entendeu? Eu posso falar também sobre um programa de saneamento, igual foi falado aí, com fossa, né? Fossa em zona, na comunidade rural, talvez, né? Pode ser um programa do município, entendeu? Então, assim, com essa conceituação e com essa colocação, né, eu acreditava que a gente podia esticar um pouquinho, né, o CBH Pará para programa, né?
Ainda mais quando foi falado sobre a palavra governança, né? Sobre responsabilidade, sobre, né, participação, né? Eu acho que isso tudo, Zé, no final, assim, é envolvido no sentido de a gente realmente ganhar escala, né? E realmente o comitê aparecer, entendeu? Porque um projeto específico, local, né? Eu vou falar sobre um projeto, por exemplo, de recomposição de EPP. No meu ponto de vista, ele é assim, não é que ele é pequeno, ele é pouco, entendeu? Em vista do que a gente pode fazer, né? Com esse recurso escasso que eu estou falando, entendeu? Então, assim, eu penso, né? E eu acho que é importante falar, né? É, tomara que o programa, ele traga programa para dentro do programa, entendeu? E que a gente realmente, junto com as prefeituras, com o produtor rural, a gente consegue ganhar assim uma escala, uma conscientização maior, entendeu? Uma participação popular, entendeu? De forma para a gente esticar mesmo, de forma até arrebentar se for preciso. Mas nós precisamos esticar, tá? Isso. Essa aqui é a minha fala. Pertinente demais, pertinente demais. E eu vejo que a parte, e até por falar disso no início da apresentação, acho que o Thiago também, e eu falei muito sobre isso nas reuniões do comitê, tem uma parte aí de comunicação que a gente tem que fazer também, porque a gente vai conseguir esticar esse recurso, mostrando, fazendo, trazendo junto, depende da prefeitura também. A prefeitura pode receber esse recurso nosso e simplesmente colocar em algum lugar e achar bonitinho ali, ou pode comprar a ideia como um todo e a gente tentar potencializar isso, que é o que você falou. A gente enxerga, e aqui estou falando de mim, mas eu creio que a gente, sou capaz de falar no nome do comitê, né? A gente enxerga tudo como programa. A gente faz uma parte e potencializa. Para isso eu preciso de que a prefeitura esteja interessada também. A gente tem programas, eu sei que atualmente está tudo muito obscuro. Obscuro não é a palavra. Muito sucateado, talvez seja a palavra, mas junto com isso vem o quê? Vem a Emater, a Tevaps, que pode entrar nisso, está no município, aí a gente pode potencializar isso. A gente tem esse conhecimento técnico, a gente consegue ir junto. Não conseguimos financiar tudo, nem somos responsáveis por. Mas a gente está ali, então, vira um programa. E se tiver programa de fomento de novo, fomento, ótimo, isso tudo vai potencializando. Se criar, ótimo, vamos trazendo. Isso vai depender muito, Patrick, na minha visão. Nós já temos a vontade, então a gente já trabalha dessa forma. Agora, nós vamos precisar que também, porque conservação, isso é a minha visão, né? Essa conservação, essa preservação, esse cuidado com o manancial, que é o que a gente está falando aqui. Depende da vontade, do entendimento de todo mundo, do produtor, do sindicato rural da região, da Emater, da prefeitura, claro. A prefeitura é a gestora ambiental da região, da micro-região, né, dentro do município, circunscrito dentro do município. Então, quanto mais interesse, quanto mais vontade essas pessoas demonstrarem, da nossa parte, Patrícia, pelo menos falo enquanto, né, na presidência, enquanto estiver aqui, é um programa. A vontade é que a gente consiga, e até um dos motivos de eu não gostar muito do virtual é isso, né? E quando a gente começa a ir nos locais, quando a gente começa a participar, a gente comenta isso mais ali na linha de frente. Mas é o que nós temos agora, nós vamos agir dessa forma agora. Mas é um programa, Patrícia. Não vou te falar que é uma política, porque nós não somos um órgão de Estado, mas é um programa. Seria até maior, talvez, seria uma política. Isso, justamente, isso é bacana, virou uma política, né? Quando a gente fala de conservação de solos, a gente não tem limite geográfico, né? Entendeu? Aquele solo que ocorre no município pode estar ocorrendo no outro, entendeu? E os problemas de degradação são os mesmos, né? Agora, tem como atuar de forma coletiva, mas no problema único, entendeu? Podemos, sim, conversar sobre isso e achar uma técnica viável para a gente estar discutindo e implementando aí, né? Assim, como exemplo, né? E o solo, principalmente, quando você fala de conservação de solo, eu tenho mudado um pouquinho o entendimento, né? Quando a gente fala de conservação de água, eu estou falando, na verdade, de conservação de solo, né? Hoje eu consigo entender, sabe, quando eu preciso de água, eu preciso de conservação de solo, por diversos motivos, mas hoje eu entendo isso perfeitamente. Mudou um pouco a própria visão de como é que produz água, como é que preserva isso. Hoje a gente fala de território, de solo, do uso e ocupação de solo e de conservação de solo. Eu acho que isso é pauta, né? Que a gente, pelo menos eu tenho esse entendimento agora. A gente precisa trabalhar isso. E envolve até outros órgãos que eu nem citei aqui, né? Então, sim, Patrick, a ideia é bem essa mesmo. Beleza? Respondido? Obrigado aí. E contando com você demais, dá conta aí com o seu conhecimento, com a sua vontade aí junto, você está com a gente aqui o tempo inteiro na CDPP, sensacional. Mais alguém, pessoal?
Alguém levantou a mão aí, alguém me fala que eu passei batido no Douglas lá. Tiago levantou a mão, José Irmão. Ó, Tiago levantou a mão. Só agradecer a colaboração do Patrick aí, concordo, né? Acho que a gente tem que tentar sempre expandir a ideia de programa, né? É claro, né? A proposta nossa é uma parte, é uma tentativa de estimular, né? A criação e o fortalecimento desses programas, onde se considera prioridade, né? Mas, como eu falei, eu acho que o interesse, a governança, ela é fundamental para o sucesso de qualquer programa, né? O projeto, né, esse recurso é um pequeno estímulo, né? A gente fala, é um peteleco para que as coisas avancem. Agora, o interesse local, né, sobretudo dos proprietários de terra, e o envolvimento do executivo, né, e de arranjos locais, né? Acho que a governança ela é preponderante no crescimento e expansão desses programas, se vierem a acontecer. É o que a gente espera também. Ô, Tiago, isso é bacana, né? É só um exemplo, né? Desculpa aí, Zé. Eu fui, semana passada, visitar um município, entendeu? E a ideia é fazer um viveiro municipal, né? A primeira pergunta que eu fiz lá no local lá foi a justificativa desse viveiro, para quê, né? Entendeu? Aí eu falo assim, gente, mas nós temos que fazer um viveiro, mas nós temos que casar o viveiro com um programa ambiental para o município, né? Entendeu? Agora, o que o município quer? Né? Quer restaurar PP? Quer. Ele quer fazer arborização urbana? Ele quer. Então, vamos desenhar isso, entendeu? Aí, realmente, a gente consegue esticar um pouquinho, né? E dar perenidade na coisa, né? A coisa fica mais justificável, né? Mas é isso, é só como exemplo, tá, gente? Ô, Patrick, isso aí que você está falando é o que eu chamo de além da foto, né? Que o projeto seja além da foto. Você faz a foto ali, mas que ele continue e ajude de fato, né? Você tem que conectar o que você está querendo com alguma realidade. Assim. E, bom... E ó, pra você ver, na hora que você fala sobre solos, é tanta particularidade, né, Sócrates? Na hora que a gente vai para o campo, a gente percebe tanta coisa assim, diferente, que precisa de tratamento diferente, né? Precisa de discussão diferente, né? Aí os técnicos têm que falar, manifestar, trocar ideia e achar um caminho, né, cara? A natureza não é matemática, né, Patrick? E essa é a grande beleza da coisa e a dificuldade ao mesmo tempo. Mas acho que o principal aqui, e aqui eu encerro, né, nas manifestações aqui, eu vou caminhar para o encerramento aqui, acho que o principal é o que a gente falou aqui sobre a vontade das pessoas, sobre se o rio é o nosso espelho, qual é a nossa vontade em relação ao rio. Se eu traduzir isso para a cidade, se eu traduzir isso para uma propriedade rural, quanto vale uma terra sem água e sem solo fértil? Zero. Agora, quanto você quer deixar para frente? Você tem um super fazendeiro ou pequeno fazendeiro, pequeno proprietário rural ou grande? O que você vai deixar de legado aí para quem vem depois de você? Essa é uma pergunta que pode parecer até uma filosofia, não é. Essa é a pergunta mais séria de todas. Porque se você está disposto a deixar alguma coisa de bom para quem vem depois, ou para nós mesmos enquanto estivermos aqui, você tem que fazer a coisa dessa forma, né? Da forma constante. A natureza não é matemática e não responde de hoje para amanhã. Né? Tem que ser constante, tem que ser contado, tem que ser conversado com as pessoas. Por isso a gente insiste nessa história da divulgação, de mostrar, de discutir, vamos discutir. Porque senão não sai. Muita gente pensa, nossa, mas só a reunião. Fala, não, temos que conversar. Até pelo que você falou, até pelas diferenças técnicas de um local para o outro. Se a gente não conversa, não adianta, né? Me parece que os municípios vêm organizando. Assim, eu tenho percebido isso nesses últimos 2 anos aí, né? Os municípios, via Secretaria Municipal, os caras lá vai preparando para entrar na conversa, entendeu? Tem que entrar mesmo, entrar de forma positiva, porque senão não vai mesmo, não. E o todo depende da soma das partes, né? Ele é maior, mas ele depende da soma das partes. A gente consegue falar de Rio e Pará se os municípios começarem a conseguir falar de microbacia deles lá, que são afluentes, né? É uma coisa de detalhe. Não tem que parar. Tem uma dúvida só do Douglas aqui, ó. Se precisa ser enviar papel timbrado do município. Acho que não, né, pessoal? Não é uma exigência, não, mas também não Pessoal, o pessoal quer tirar uma foto, né? Todo mundo sorrindo. E na sequência, então, irmã, a gente gostaria que você declarasse o lançamento do programa também, oficialmente. Sim. Quem puder abrir a câmera só para tirar uma foto, por gentileza. A gente quer que o pessoal abrir a câmera só para a gente tirar uma foto.
Vamos lá? Aí. A parte boa dessas fotos online é que a gente não aparece a parte Aí. Né? Tiramos. Obrigado. Beleza, pessoal? Então está lançado o programa, né? Lançado o nosso programa de conservação de água com muita alegria, para falar a verdade para vocês, que é sinal de que valeu a pena batalhar, né? Que tem valido a pena a gente lutar e passar uma raivazinha de vez em quando, sofrer com uma frustração, mas pelo menos alavanca. Ainda tem mais um tempo de comitê, assim, claro que eu vou continuar como conselheiro, mas ainda tem mais um tempo como presidente, mas pelo menos tem algo fácil. Nossa, valeu ter encarado e ter levado isso adiante. Desde da forma, às vezes, complicada que foi, e lenta, né? Não é como a gente gostaria. No mais, pessoal, muito obrigado a todo mundo, obrigado a Peixe Vivo, obrigado a todos os conselheiros que acreditaram, acreditam aí, obrigado ao pessoal das prefeituras que estão participando, e vamos escrevendo, porque agora a coisa vai rodar. Beleza, pessoal? Bom dia para todo mundo, então. Parabéns, irmão, parabéns, CBH Pará, e obrigado aí a todos os municípios que acompanharam, obrigado pelo atendimento ao chamado aí. Bom dia, obrigado, gente. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, muito obrigado.